Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais um Redação Desconecta aqui no canal Desconecta. Lembrando aí que este programa vai ao ar todas as terças às 8 horas da manhã pelo Spotify e outros tocadores de áudio aí, e depois no final da noite às 20 horas no canal Desconecta. Tenho outros recados aqui antes de trazer o nosso convidado de hoje, Brody. É que o seguinte, cara, o Redação Desconecta já tem um canal específico para ele, então vai lá e te inscreve. Já estamos com quase 500 inscritos no canal Redação Desconecta. A partir do meio de agosto, meio para o final, onde a gente consegue parear aí os episódios que acontecem por aqui, a gente vai tocar sempre direto por lá, então não perde este tempo e te inscreve por lá. Outro recado é, como vocês podem ter vendo aí, né? Não estou em casa, né? Estou fora de casa, então não repare aí o meu fundo aqui, né, cara? Agora sim, Brody, muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Tem mais um detalhe, cara, você pode perceber aí, para você que vai assistir pelo YouTube, né? Até que tá assistindo pelo Spotify, o Scherer ele tá ficando cada vez mais velho, cara. Olha, meu. Ele tava de jaqueta agora há pouco. Só isso que eu tenho para te dizer. Vocês não moram no sul, né, cara? Eu moro no sul, mas não tão ao sul. Beleza, Brody. Hoje estamos com um convidado especialíssimo, Thomas Gouveias. Muito boa noite, meu velho. Seja bem-vindo ao Desconecta pela primeira vez aí. Espero que seja uma grande estreia. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui conversando de música, essa coisa que a gente gosta de falar tanto, né? É sempre nessa nossa nova rotina de pós-pandemia, eu sempre falo, né? As compras passaram a ser virtuais, então essas compras que normalmente a gente tinha em balcão de loja de disco, ela passou a ser uma conversa cada vez mais virtual, eventualmente via WhatsApp e tudo mais, e, enfim, trocamos ideias aqui sempre, e desde já é um privilégio estar aqui com vocês, trocando essa ideia num tema tão bacana aí, quanto o escolhido para hoje. Vamos lá. Sensacional. Thomas Gouveia, para quem não sabe, também escreve lá, é um dos colunistas, né, do desconecta.com.br, sempre trazendo boas resenhas, né, resenhas de shows, resenhas de discos, né, cara? A galera, quando o Thomas escreve alguma coisa, a galera sai correndo aqui dentro da redação para a gente poder ler, porque realmente, cara, é um cara que a gente fez questão de trazer para o nosso time, né? Até conversei com o Brody anteriormente, antes do Thomas começar a escrever, porque é um cara que realmente tem conteúdo, né? E é disso que a gente precisa, bons conteúdos, pessoas que escrevem e principalmente conhecem muito de música. É isso, Brody? Isso mesmo, cara. Um texto refinado, muito bem legal, cara. O texto dele, assim, é um texto que você começa a ler e passa, assim, que você nem vê. E com uma riqueza de detalhes, né? Os últimos que ele fez aí foram 2 shows, acho que o Turnstile, o outro não lembro qual foi, mas ele tava lá. A gente cobra. Quando ele fala assim, vai ter show do fulano, queremos resenha. A gente postou uma notícia do Smashing Pumpkins, que tá lançando um disco novo agora, mês que vem, já anunciou uma turnê aqui para São Paulo e falou, queremos resenha. E vai ter resenha. Comprado já. Olha aí, ó. Que inveja, né, cara? Inveja branca, né, Marcelo? Ô, Marcelo, você esqueceu de falar um negócio importante no começo aí, cara, do Apoia-se, cara, que tá passando aí. A gente sempre, a partir de agora, tem o nosso QR Code que passa na tela aí. Então, chama a galera pro Apoia-se aí, explica melhor não dá, né? Mais melhor de bom. Acabei de falar do texto refinado e largo essa. Puta, que dederão, velho. Acontece, Brody, acontece. Então, galera, a gente tá com um Apoia-se agora aí, 3 planos aí, né? Vou deixar depois, vocês dão uma olhada lá, através do link, aponta o celular aí para o QR Code que está na tela. Vocês colaboram aí com a Desconecta, não só com Redação Desconecta, mas também com o portal, né, cara? Então tem 3 tipos ali de assinaturas, uma delas, a última, né? Vocês participam das gravações aqui e ainda perguntam e dão pitaco, Brody. Olha que loucura, cara, trazendo a audiência para dentro. Vai ser sensacional, né? Sensacional. Galera, vamos começar com o tema então, né? A gente fez tanto mistério aí, apresentou o Thomas e não falou do tema, né? O tema de hoje
É um tema que sempre quando a gente fala alguma coisa desta década, sempre tem uma galera antenada e muito afim de continuar essa conversa nos comentários dos vídeos. Eu estou falando da década de 90 e um tema muito apaixonante, porque eu entendo que hoje é a comunidade dentro do rock que mais fiel, assim, eu posso dizer, né, cara, que é o metal. E é isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre o metal nos anos 90, né, os anos 90 que foram riquíssimos para esse estilo. Muita gente, me lembro que do meio para o final dos anos 90, muita gente falava que a década de 90 foi uma década perdida para o rock e para o heavy metal. Passados-se 30 anos, cara, a gente percebe que não, velho. Foi uma década riquíssima, com diversas influências, com as bandas de metal, muitas bandas antigas se reinventando, né? Como o próprio Sepultura, com Chaos AD, com Roots, bandas novas trazendo elementos novos, como Nevermore, com aquela mistura de thrash, com uma pegada mais prog, assim, muito mais trabalhado. O renascimento do Dave Lombardo com seu Grip Inc., cara. Enfim, uma infinidade de bandas que conseguiram trazer elementos diferentes para um som, digamos assim, né, para um estilo musical como o metal que já estava consolidado. É isso mesmo, Thomas? Assim, né? Para começar, tudo bem que o metal tradicional que foi feito ali final da década de 70, durante os anos 80, que se convencionou chamar de metal, né? O ponto de virada para o metal só foi atingir de fato o mainstream, vamos falar de mainstream mesmo, em 91, no lançamento do Black Album do Metallica. Verdade. Então não dá para dizer que a década de 90 foi jogada no lixo pro metal, né? É duro pro headbanger assumir isso, né? Mas assim, cara, não tem como a gente discutir isso. O Black Album foi um ponto de virada para tudo. Foi ponto de virada de produção, ele foi um ponto de virada em fazer com que outras bandas buscassem aquela parte mais comercial dentro do metal. Então, assim, você teve tentativas prévias ao Black Album, como, por exemplo, o Seasons in the Abyss lá do Slayer 87. Você teve tentativas posteriores, no caso do Megadeth, no Euthanasia, do Exodus, também para tentar embarcar naquilo, e não conseguiram, né? O Megadeth com um sucesso até que moderado ali, mas enfim. E se essas bandas tivessem conseguido também? Será que o pessoal cairia matando de pau do jeito que foi feito, que nem o Metallica? Acho que não, né? E assim, né? A gente tem que levar uma outra coisa em consideração, né? Tudo que foi o último ponto de reinvenção dentro do metal foi na década de 90. Tudo que foi feito ali, o que foi feito dali para frente replicando o metal que foi criado ali, seja o Sepultura, então você pega ali no final da década de 90 o Slipknot, muito Sepultura ali dentro da sonoridade deles, as bandas mais recentes que você vê aí em grandes festivais, bandas como o Five Finger Death Punch, todas essas bandas elas bebem o que? Na sonoridade dos anos 90. Seja ali do Pantera, seja ali do Sepultura, mas eles bebem nos anos 90. Tudo bem que todo mundo vai falar assim, mas eu tinha o disco do Sabá na minha coleção, eu tinha o disco do Iron Maiden, mas assim, a matriz para a sonoridade do que foi feito dali para frente está nos anos 90. É indiscutível isso. A não ser que você pegue essas bandas com um som mais retrô, né? Uma coisa mais vintage, né? Aí sim, tudo bem, mas... na realidade, essas bandas, acho que tu tocou num ponto bem interessante, né? Essas bandas dos anos 90, na realidade, elas beberam na fonte dos anos 70, como o Saba, né? Assim, o V não era já 80 ou era final de 70? 80, acho que o primeiro disco 80, 81. Começo de 80, né? 81. Mas também é uma banda que, de uma certa forma, foi influência para essas outras bandas noventistas, assim, né? Então, assim, quando a gente olha em retrospectos, né, assim, normalmente a gente olha 20 anos para trás, é o que tem mais que aparenta ter mais influência, não necessariamente seja uma regra, né?
mas funciona muito isso. Então, aquela galera dos anos 90 que estouraram teve uma forte influência dos 70, né? Inclusive do Black Sabbath é claríssimo, né? Mas a gente maior percebe, influência, eu acho. É a maior influência. Mas a gente percebe toques ali de Led Zeppelin, a gente percebe toques de Kiss, né? Como o próprio Pantera, apesar do Pantera ter feito o sucesso que fez a partir do Cowboys from Hell, os caras eram fanáticos por Kiss, né? O Dimebag era... Puta Van Halen. Deve ser enterrado com a guitarra do Ed Van Halen, né? Então, assim, não dá para você desconsiderar isso. E de onde é que será que veio essa necessidade? Assim, né? Uma pergunta pode ser meio abstrata demais, mas a gente entende que a base está nos 70 ali, né? Aquela galera dos 90 bebeu muito na fonte dos 70. Mas onde é que será que veio, né? Da onde surgiu essa nova mistura? Porque a gente percebe que as bandas, por mais que elas tenham bebido ali nos 80, né? 70 também, mas, por exemplo, o Machine Head é filho direto da Bay Area dos anos 80, né? Apesar de gostar do Saba e tudo mais, o Rob Flint, ele fazia parte, ele era um moleque ali nos anos 80, então ele viu Metallica... O Violence, né? Exato, o Violence já é um pouquinho... É o final de 80, né? Final de 80. Mas ele viu quando moleque todo aquele movimento ali, né? Do Metallica, do próprio Slayer, do Exodus, né? Mas quando ele vai para os 90, ele passa pelo Violence, né? Ele tem aquele DNA do thrash, Bay Area, mas ele já está entrando ali, né? No groove metal, né? Eu acho que não chega a ser um nu metal, mas entra no groove metal do Pantera, assim, né? O que será que fez? Qual será que foi a banda que fez esse cerne, essa mistura, né? De sair de um thrash mais rápido, como o Anthrax, como o Exodus, e fez essa galera dar uma groovada no som, assim? Eu acho que a primeira banda que teve, assim, não é a banda de metal, nem de thrash metal, mas que pode ter uma certa influência, é o Faith No More, né, cara? Porque é uma banda que circulava nos dois meios ali, e eu acho que ela tem uma certa influência, assim, principalmente com o disco de 89, né, o Real Thing, e já vinha de uma ascendência e tal, depois que o Mike Patton entrou ali, eu acho que tem, eu posso estar falando uma besteira gigantesca também, você depois pode comentar embaixo aí o que você acha, mas deve ter sofreu alguma certa influência mesmo que indireta, eu acho, né? Eu entendo que essa linha, eu entendo que também, principalmente nos Estados Unidos, pela necessidade de você manter a música acesa, né, a chama acesa ali da coisa como um todo, essas pessoas começarem a se relacionar entre elas. Você deixar de ter guetos no qual você ou você toca o thrash metal, ou você toca o metal tradicional, ou você toca rap, ou você toca groove metal, enfim, eu acho que isso ajudou a cada vez mais você diversificar isso. Você tem grandes marcos dentro dos anos 90 em relação a surgimento de bandas, em relação até a músicos de metal mais tradicional indo por outros caminhos, que mostram isso, pessoas mais antenadas, né? O Marcelo, por exemplo, assim como eu, grande fã do trabalho do Geezy Butler nos anos 90, né? Do Plastic Planet, GZR, no começo hoje, descasso, né? E assim, tudo que ninguém esperava era o Geezy Butler lançar um disco daquele. O Geezy Butler, ele vinha de uma participação em discos do Ozzy. Então, quando vai ser o Plastic Planet, pô, quando apareceu assim, a banda do Geezy Butler lá na MTV, né, final da MTV, Drive Boy Shooting, todo mundo olhou para aquilo e falou assim, pô, peraí, é o mesmo cara que gravou, ele é contemporâneo do Osmosis um pouco antes, né? Um pouquinho antes, mas ele gravou Osmosis também. Gravou Osmosis, então. Mas assim, cara, o cara que... O Geezer fez turnê com o Ozzy aqui no Brasil em 95. E lançou na sequência o Plastic Planet. Então, assim, pô, mas era o cara que estava tocando ali o metal tradicional, e o cara solta assim, petardo, né? E assim, é uma coisa... a gente cai, e acho que a gente até já conversou sobre isso, Marcelo,
sobre a questão do o quanto faltou muita coisa aqui para difundir que o metal ele era mais amplo, né? Perfeito. O metal dos anos 90 ele era mais amplo do que o que acabou chegando para nós aqui, né? Ainda que tenha sido tentado ali que outras bandas chegassem. Então, a gente pegava, por exemplo, os casts aqui dos Monsters of Rock que aconteciam. Você tinha ali, nas entrelinhas, nas bandas menores, você tinha Biohazard tocando, você tinha Paradise Lost tocando. Mas todo mundo só queria ver os highlights, né? Só queria ver o Ozzy, queria ver o Alice Cooper, queria ver o Megadeth, o Kiss, né? Mas, pô, peraí, você tinha as outras coisas que alguém tentava ali colocar pra gente ouvir. Enquanto isso, enfim, lá mais pro final dos anos 90, a gente sabe que o caminho foi, aqui no Brasil, pelo menos, totalmente direcionado ali para o power metal e tudo mais, para aquela vertente mais alemã-europeia das coisas, né? Mas tem muita coisa nos anos 90. Muita coisa nos anos 90 que não pode ser ignorada. Principalmente nos Estados Unidos. Né? Total. Berço, né? O crescimento de Ozfest, por exemplo, né? Final dos anos 90. Nossa. Era um celeiro de banda, né? As bandas de metal indo tocar naquele fatídico Woodstock de 99, mas ainda assim, você pode tocar lá, né? Verdade. E tu falou dos anos 90, né? Acho que é super importante essa mistura aí que tu comentou. Mas eu acho que tem um papel fundamental junto com o Faith No More, que eu acho que o Brody trouxe bem também, né? Uma banda que realmente cresceu muito ali no final dos 80 e início dos 90 e traziam muito do funk metal, né? Junto com o Red Hot, pré-Californication, né? Pré esse Red Hot que a gente conhece hoje, né? Assim, também era uma banda que apostava no funk metal. Eu acho que tem um papel fundamental nessa mistura de quebrar barreiras, principalmente, né, entre a música negra e o metal, né, porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos, principalmente, era muito segregado, né, cara, o metal era música branca e a gente tinha o rap, que era música negra, e a gente tem um cara muito decisivo nesse ponto, que é o Rick Rubin, né, com o seu Def Jam ali, né, eu me esqueci o nome do outro diretor, que era um cara que veio do rap, né, o outro diretor da Def Jam, né, que é o selo que o Rick Rubin montou lá. Né? Então ele conseguiu quebrar também com o Aerosmith, né, Run DMC, o próprio Anthrax, né, assim, a galera não se liga, né, mas a galera do Anthrax tem um papel fundamental na entrada do som mais groovado dentro do thrash metal tradicional, podemos dizer assim, né? Russell Simmons é o nome dele. Russell Simmons, obrigado. Isso. Tanto é que se você for conversar assim com os headbangers mais tradicionais, assim, eles falam, Anthrax é bom, mas o Anthrax que colocou o pula-pula dentro do metal, né? O pessoal fala isso, né? Pô, cara, não. Mas ainda assim, se você pegar o que o Anthrax fazia, já ali, ainda da década de 80, e o que o Aerosmith fez com o Run DMC, na década de 90, eles trouxeram isso para uma forma mais séria, né? Então você teve a chegada do Body Count. Total. Ai, puta banda. E isso aqui eu fiz questão de pegar o CD, porque eu precisava falar disso, que para mim isso aqui é uma obra-prima, que é a trilha sonora do... Demais! Isso aí quebrou barreiras, cara. Isso aqui, entendeu? O filme não é grande coisa, mas a trilha sonora é melhor. Mas a trilha é isso aí que tu botou. Fale pela trilha. Ô, Thomas, e eu vou mais além, assim, né? Agora a gente vamos quebrar um pouco mais, né? Além da música negra e do metal, né? Deixar mais groovado. A gente tem nessa trilha aí o rock alternativo entrando com tudo aí, né? A gente o Teenage Fan Club, Sonic Youth. Sonic Youth. Exato. Coisa que o Tool, né? Mudhoney. A galera fala do Tool, né? Que o Tool ele fez esse metal mais alternativo, né? Esses caras beberam também, né, trabalharam junto com essa galera no final dos anos 80. Porque os anos 80 também foi um celeiro além do tradicional, do metal tradicional, né? Assim, teve muita coisa no mercado americano. O próprio fato de ter um espaço de turnê para bandas da costa oeste para a costa leste foi muito, como é que eu vou dizer, foi construído por essa galera do rock alternativo, né, do hardcore punk, né, que é o Black Flag, toda essa turma ali que começou a construir
para ter um lugar para se tocar nesses lugares, porque não era tão fácil fazer turnê assim, não era entrar no carro e vamos fazer turnê, sabe? Se tocava no salão paroquial, né? Assim, sobrava. Então, assim, tem essas bandas que foram super importantes também para dar uma mexida no metal, né, cara? Eu tava tentando me lembrar aqui, cara, eu acho que é o Helmet. Helmet também é outra banda que, apesar dos caras não serem de Nova York, ela se formou em Nova York, assim, né? Teve um espaço importante por lá. A cena de Nova York, eu acho que é bem importante para esse cenário que a gente conhece hoje, assim. Né? Tem bastantes bandas, inclusive o Anthrax é dali, né? Desculpa, só para... Né? Claro. Você falou do Helmet, mas tem o Prong também, que é dessa área aí. Tem um monte de banda que veio bem do gueto mesmo, a gente fala, né? Da periferia, vamos dizer, lá do Brooklyn, nessas regiões mais delicadas, vamos dizer assim. E eles foram fazendo som assim, né, cara? E foram crescendo. Talvez por ter crescido no meio disso aí, entendeu? Ser crescido aí nessa região do Brooklyn. A gente sabe como é que ele era segregado nos anos 70, só ver, tem um monte de série que fala aí. Essa aproximação com a música negra, com o hip hop, com a questão do você fazer o grafismo, né? Acaba quer queira ou quer não, acaba assim criando uma outra linha dentro da música que vai lá na frente, nos anos 90, enfim, que a gente tá, nosso objeto de estudo hoje, acaba explodindo, né? Com várias outras bandas que a gente pode citar aí também, além dessas que já falamos. Né? O Helmet é uma banda, inclusive, conhecida pela qualidade dos músicos que sempre estiveram nas suas formações. E se você pegar, por exemplo, né, o cara que acho que está lá desde o começo, que é o guitarrista e vocalista, o Page Hamilton, ele foi, no final da década de 90, ele foi músico de turnê do David Bowie. Né? Só isso, né, cara? Então, assim, é só isso, né? É só isso. Então, assim, não dá para você ignorar isso. Era um cara, era uma banda definitivamente fazendo um som que ele era experimental, ao mesmo tempo que ele tinha o seu lado para fazer o pessoal do metal curtir. O Meantime, eu acho uma obra-prima. Meantime, acho que é 92. Assina embaixo. É 92. E o disco depois do Meantime também ele é fantástico. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas, enfim, a gente tem... E o Helmet também está na trilha sonora do Judgment Night. Cara, assim... Com quem que é aqui? Com o House of Pain, né? Que já era... o House of Pain já era uma banda de rap, mas já era uma banda mais pesada, inclusive. Sim. O House of Pain já ia mais pro lado do... Pro lado fora do ter um DJ ali tocando, ele já tinha alguma coisa mais instrumental, mais voltado para o Cypress Hill, assim, alguma coisa do tipo. E, cara, eu tive a oportunidade de assistir um show do Helmet, cara, em 2017, cara. Eles tocaram Just Another Victim, cara. Colocou o lugar abaixo, cara. Assim, imagina. Colocou o lugar abaixo, assim. É a comoção, é a memória que fica ali, né, cara? São memórias que para o público, aquilo ali tem um valor para todo mundo, ainda que seja para um público mais reduzido, ainda assim. Show concorridíssimo, assim. Mas esses shows menores são os menores, acho que são os mais legais, né, cara? Proximidade com o teu artista. E acho que até o músico se sente um pouco mais à vontade, assim, numa casa menor. Pela energia que emana, né, do local, né? É massa, cara, assistir. Cara, eu até falei numa banda aqui no início, aqui, cara, e o Nevermore, né? O Nevermore veio aí não sei se é uma dissidência ou apenas o Ariel Wayne lá que saiu do Sanctuary, né? Que era uma banda de metal tradicional que não deu certo porque o grunge estourou, né? E eles acabaram tendo que se reinventar ali, né? Nessas horas que eu não consigo, por exemplo, conversar com o cara que é fã só de metalzão, porque, cara, eu acho Nevermore uma banda nota 8, 8,5, 9, por muitas vezes, e o Sanctuary eu acho uma banda normal, cara. Assim,
Ainda bem, cara, que não... É a mesma coisa lá quando você fala pro fã do hard rock californiano, ainda bem que aquele Pantera Farofa não deu certo, né? Ainda bem, cara. Graças a Deus, né? Ainda bem, pelo menos. Ainda bem, né? Ainda bem que... Era muito... Cara. Não é que era ruim, cara, era muito esquisito, vai. Não vou falar ruim porque posso ser cancelado, mas que era esquisito era, né? Era bem esquisito. Era o feijão com arroz, né? E era o começo, cara. Talvez era onde eles conseguiram e daqui a pouco deu um start ali, quando mudou. É que ali eles já estavam... Aquele Pantera, ele já estava copiando o que outras bandas tinham feito, né? Que foi uma das... Todo mundo coloca, né? Que a derrocada ali do hard rock... Farofa, foi o grande, mas na verdade é o seguinte, é que não tinha mais criatividade, as bandas já estavam copiando as primeiras bandas, então assim, era só assim, ali era uma competição para ver quem colocava mais laque no cabelo, né, cara, e música mesmo, a inventividade das primeiras bandas tinha ido pro espaço, os talentos tinham ficado nas primeiras bandas ali, então tinha. É mais ou menos o que aconteceu quando o grunge encheu o saco, né? Porque assim, né? E aí veio o pós-grunge, né? Que a galera gosta, e o Creed, essa galera que é, cara, assim, quem gosta tudo bem, mas é terrível, né, cara? Assim, musicalmente é chato pra caralho, porque é uma cópia da cópia, né? É a cópia da cópia. Né? É a cópia da cópia. Vira uma cópia sem objetivo nenhum, né? Assim, né? De forma geral, né, cara? Pô, e nesse meio também a gente teve o Dave Lombardo se reinventando, né? Tu falou do Season in the Abyss antes, Thomas. Eu acho que o Season in the Abyss é de 1990, se não me engano, tá? Ele é um pouquinho mais velho. Afinal, acho que é bem no início de 90, 1990, se não me engano. Mas o Season in the Abyss é o último com o Lombardo, né? É o último. É o último, e aí ele sai da banda, ou é saído, aí eu não conheço muito bem a história para cravar alguma coisa. É uma história de complicada. E aí ele dá a volta por cima com esse Grip Inc., né, cara? Que é um som, cara, assim, tem os elementos do thrash, mas é muito mais do que thrash, né, cara? Tem uma cara muito latina, né? Justamente vocalista. A cara do Dave Lombardo, né? Que é cubano. O vocalista também não é latino? O Gus Chamber? Não é? Não. Não me lembro, cara. Não lembro também. Que é falecido. Eu acho que tem mais um cara latino na banda. Eu acho que é o Valdemar, como é que é o nome dele? Um que tem sobrenome de asiático, não é? Acho que é isso aí. Acho que é esse cara aí. Não sei. E a banda surgiu em 93, né? Esse disco foi de 93, acho que o primeiro disco é 93, não é? O primeiro disco deles eu lembro, porque esse disco eu comprei no lançamento, disco CD. 93, na loja, mesmo. Na extinta CDC, aquela capinha mais laranjadinha ali, cara. Nessa época eu era mais metaleiro pesado, né? E a gente já conversou sobre isso várias vezes aqui. E quando eu vi aquilo ali, aquela batida meio... Porque 95. puxava uma coisa meio, talvez, o que o Sepultura ia fazer depois, outras bandas iam fazer depois, com essas batidas um pouco mais tribais, né? Tinha uma coisa meio tribal no meio, com as batidas meio tribais ali. Uau, a cabeça fez assim, uau! Nossa, esse riff aí... Porra. Esse riff é uma paulada, né? Paulada. Esse riff foi trilha sonora assim, né? Uma coisa que era predominante nessa época, pelo menos para mim, que a minha realidade de consumo de discos era muito diferente da minha realidade de hoje, era o seguinte: a gente tinha que experimentar, não adiantava ficar com, vamos dizer assim, né, com crendices de que aquilo não era bom, que aquilo não era bom. Então, assim, às vezes aparecia isso numa forma de fita gravada por um amigo, às vezes era um CD que ficava na tua casa emprestado por um período de tempo. Cara, e você ouvia aquilo ali até furar, porque era o que você tinha. Exato. Minha coleção de discos em 1995 tinha 30 discos, 30 CDs, cara, que era o que me sobrava para eu comprar. Era caro pra caralho, né? Na época, né? Então, assim, cara, era o que dava. Era um presente que você ganhava dinheiro de uma tia para comprar. Compra um disco lá. E comprava um disco, cara. Você ouvia aquele disco até furar. Ele era bom, não é? Então, assim, você não podia se dar o luxo de...
Pô, falaram que o disco novo do Metallica é ruim, mas eu comprei e agora eu simplesmente vou descartar. Não, cara, eu vou ouvir e vou tentar entender qual que é do disco. Enfim, você aprender a gostar do disco, né? Você não descartar uma coisa de forma tão fácil. Assim. Tem isso também, né? E talvez isso também, Thomas, que tu falou, né, na questão da informação dos anos 90, né? Talvez tenha levado tantas revistas de época e publicações, né, a apenas dar o olhar para o que era bom, era coisas já consolidadas, né? Como Metallica pré-Black Album, né? Como o Slayer, né? Iron Maiden, né? Isso, de uma certa forma, acabou moldando muito o gosto musical de uma geração inteira, né, cara? Vamos botar os pingos nos is, né? A Rock Brigade era uma revista que a gente acabava, né, assim, meio que consumindo ela porque também não tinha muita outra coisa de metal, né? Exatamente, assim, eu consumi durante muito tempo a Bis. E a Bis era... A Bis ela jogava o que, sei lá, eventualmente... o de metal que eventualmente batia no ouvido de algum daqueles críticos que gostavam de tudo e, ok, chegava para você. Então você olhava e falava, tá bom, vou ouvir isso aqui. Não necessariamente era a mesma coisa que a Rock Brigade abraçava, né? O próprio Anthrax, cara, o Anthrax, assim, depois, quando ele teve a troca de vocalista, e o que eu vou falar aqui pode ser uma heresia, eu fui entender o Anthrax quando saiu o Sound of White Noise. MTV, 1993. Cara, o clipe de Only. Uma das introduções de bateria mais absurdas da história. Entra um cara cantando absurdamente. Um refrão, um riff absurdo, um refrão de música absurda. Cara, não tem como você achar aquilo ali é ruim. Ah, mas esse não é o Anthrax. Tá bom, mas deixa eu ouvir o disco. Deixa eu ouvir o disco. É um baita disco. Legal, você tem a história ali atrás da banda. Mas, cara, não dá. Ainda hoje, o Sound of White Noise é meu disco preferido do Anthrax. O meu também. Não tem como você descartar isso, entendeu? E ok, mas não necessariamente. É capaz de você pegar uma publicação de época e alguém falar, pô, o John Bush, saído do terminou o Armored Saint, que todo mundo esqueceu lá atrás, né? Hoje todo mundo idolatra o John Bush. Com razão. Eu acho. Eu sou fãzaço de Armored Saint. Eu acho uma banda fantástica dentro da série B, C do metal. Para mim, é a minha banda preferida, assim. Mas John Bush eu acho um talento, um frontman absurdo. Mas, cara, o pessoal meio que fez pouco. Cagou, né? Cagou, na verdade é isso, cagou, né? O Armored Saint é a legítima banda que quase chegou lá, né? Na hora que estava para explodir, o cara foi pro Anthrax, né? O cara falou, pô, recebi uma proposta menor, eu vou lá. Entendeu? Vou jogar a Série A. É mais ou menos o que está acontecendo com o baterista brasileiro aí. Entendeu? Mas é isso, cara. É a vida que segue. É do jogo, entendeu? É a oportunidade que surgiu pro cara. Se fosse você, Thomas, se estivesse lá na banda e recebesse uma proposta, tipo assim, pô, cara, saiu o Belladonna, né? Joey Belladonna saiu da banda. Belladonna. Vem cá, Thomas Gouveia. Você que tem uma banda aí, a banda, sei lá, Desconecta Metal. Vamos tocar aqui no Anthrax? Porra, o que você faria? Não, vou continuar aqui no Desconecta Metal. Pô, cagar, né? Você vai querer no Anthrax, cara, a banda, você vai querer pra frente. É tua carreira que tá em jogo ali e tudo mais. E gravou. É isso, cara. E assim, né? John Bush, eu gosto de todos os discos do John Bush. Ele gravou quantos? 5 discos? 4 discos? 5. Com Anthrax? 5 discos. Cara, que eu acho ótimos. Ótimos. Produção boa, né, cara? Principalmente Sounds of White Noise, assim, é um disco que marcou bastante, né? Mas, cara, além de tudo isso, a gente falou do Grip, falou do Anthrax, que teve essa outra linha aí. A gente tá esquecendo algumas bandas, cara. Por exemplo, em 94, 93, foi quando o Rob Halford saiu do Judas Priest e montou a puta de uma banda, cara. Entendeu? Que é dessa linha aí, que é o Fights, né, cara? Que tem dois primeiros discos deles, é espetáculo, assim. Entende? Cara, o Rob Halford, pra mim, cara, é o cara mais injustiçado do metal, né? Assim, ele teve que voltar pro heavy metal tradicional para os caras amarem o cara de novo. Mas o que é o Fight, velho? O Fight nada mais é do que a influência do Pantera, né, meu? Assim,
O Rob Halford rasgou as roupas de couro, meteu um bermudão, tirou a camiseta, rapou a cabeça e vamos pôr na máquina, galera. Vamos pro groove, né? Claro, ainda tinha alguma coisa com o Scott Travis, né? O batera. Tem alguma coisa ali de Painkiller, assim. Tem alguma coisinha ali de Painkiller, mas tu vê a influência forte que o Pantera fez na cena, né? Pro cara conseguir, assim, tipo, sair da zona de conforto dele e disse, não, vou apostar nisso aqui. E a gente nem vai falar do Tio, né? Depois a gente fala do Tio também, que para mim, esses dias eu tava ouvindo, que coisa boa pra caralho, cara. Mas enfim, vamos pro fight. Thomas. Eu acho o fight primoroso. Eu acho o disco primoroso. War of Words, né? Cara, eu acho esse disco primoroso. O segundo disco não fica atrás. Small Deadly Space. Ele não fica atrás. E você sabe que eu, assim, de gente que já entrevistou o cara, o guitarrista do Fight, é o cara que tá no Steel Panther, ele renega, né? Dentro do personagem que ele faz no Steel Panther, ele renega que ele tocou no Fight, né? Mas enfim. Engraçado. Sério? Ele renega. Ele entra naquele personagem ali de Massacration americano. O Steel Panther é o Massacration americano, cara. Boa. Fim. E aí, cara, ele entra naquele personagem dele ali, ele... Não, nunca toquei, você tá ficando louco. Não toco. Não sou eu, era meu alter ego. Ele vai dar entrevista para revista especializada em guitarra, ele ignora, ele não fala daqui. Mas, assim, né, tem o Scott Travis e você percebe ali que doeu ali no lado britânico da coisa, porque o Jugulator ali tem uma guitarrinha afinada um pouco para baixo, né? Pessoal correndo ali, querendo correr atrás. Que diga-se de passagem, eu adoro o Jugulator, tá? Eu acho que é bom. Eu acho que ele é um bom acerto do Judas Priest. Mas, cara, eu acho o Fight fantástico. Ele é melhor que Nostradamus, né? A volta do Rob Halford, né? Para mim, até esse último disco do Judas Priest aqui, ele é melhor que qualquer coisa da volta do Halford. Mas, cara, mais uma vez, assim, explodindo cabeças. A primeira vez que passou a Little Crazy, o clipe na MTV, estreia, programa do Gastão, olha aqui, foda, né? A Little Crazy, a volta do Rob Halford, cara, você é óbvio, assim, você vai ouvir aquilo ali, aquela coisa mais cadenciada, o Halford cantando como nunca, porque continua sendo a voz do Halford. É o velho Halford. Totalmente reconhecível, mas continua sendo o Halford. Fazendo um som totalmente fora, cara. Aquilo ali é absurdo. Meu, sabe o que mais me pegou no Halford ali? Assim, ele conseguiu entrar os anos 90 com o Painkiller, né? E assim, acho que ele conseguiu fazer uma linha muito tênue, assim, cara, porque tem o Into the Pitch, poderia muito bem estar em qualquer faixa do Painkiller ali, né? Assim, a linha é tênue, né? Entre o que o Pantera fazia e o que o Painkiller fez, assim, sabe? Eu acho genial aquele álbum ali, cara. Assim, demais. O Painkiller, a música Painkiller, ela é um ensaio para os anos 90, né? O restante do Painkiller no disco, apesar dele ter um valor emocional muito grande para mim, ele é um disco muito puxado para o metal tradicional e, enfim, né? Um monte de banda ali de power metal bebe na fonte Painkiller até hoje, né? Sem vergonha nenhuma, né? Mas enfim, a música Painkiller, ela é um absurdo, né? A maneira como você... ali é um ponto de virada para o metal também. Ali é a tangibilização do que é o heavy metal tradicional, assim, né? Não só o Painkiller, mas o álbum todo, né? Hell Patrol, Leather Rebel, All Guns Blaze, Metal Meltdown, Touch of Evil, né? Assim, é a tangibilização. Essência. Né? É isso aí. É o que eu falo, você vai mostrar o que é metal, você mostra o Painkiller, você não vai mostrar o Turbo, né?
É isso aí. Uma das coisas que você falou também do Rob Halford ser injustiçado, tem duas situações aí no meio que esse headbanger mais tradicional talvez ele não tenha aceitado. Primeiro foi a aceitação dele na sua sexualidade, né, cara? Que exato. Se aceitou como sendo homossexual e tal. E isso. Aquele disco que ele lançou de música techno, não sei o que lá, aquilo ali, eu acho que ele quis fazer um experimento, sei lá, se é libertador, sei lá, agora que eu me assumi, vou fazer. Aquilo ali, acho que foi um tiro no pé dele, sabe? Mas estamos falando de qual álbum? Do Two, aquele primeiro álbum do Two? Eu não sei, cara. Tem um álbum deles que assim, que o pessoal não gosta, que é muito techno. Muito techno, entendeu? Então, a galera mete o pau mesmo. Então, Brody, aí eu quero entrar nesse ponto que eu falei, que é o cara mais injustiçado. Que isso é puro preconceito, velho. É isso que eu quero falar. O primeiro álbum não tem nada de techno. Não tem ele tá muito mais pra Ministry, muito mais pra Nine Inch Nails do que pra techno. Ela não conhece techno, então. Exatamente. Desculpa. Exatamente. Nunca ouviram Hit Houting, nunca ouviram techno de verdade. Assim. Não, exatamente. É isso que eu ia falar. Assim, é muito preconceituoso isso, cara. Total, assim, pra mim, cara, eu acho que na época, cara, foi uma das coisas que sem gozação, e aqui não é lacração, nada, me deixou muito puto com isso, assim, essa situação, assim, dos caras entrarem com um nível de preconceito contra o Rob Halford, cara, que foi uma época meio que eu apaguei o metal, fui começar a ouvir rock alternativo, tá ligado? Porque eu achei, assim, Entendo. Cara, na verdade é o seguinte, né? Você tem ali um início de uma... Eu não sei se chegou a ser uma amizade, mas um encontro do Halford com o Trent Reznor, né? Do Nine Inch Nails, o que abriu a cabeça dele com um tanto. Ele pegou um talento iniciante de um guitarrista que, para mim, é absurdo, que é o John Five. Exatamente. Para tocar ali. Baita, cara. E, cara, assim, eu estranhei no começo, mas, cara, eu acho um bom para ótimo disco. Puta disco. Cara, eu acho que entra naquele... Eu acho que assim, finalizando só para a gente também não ficar tomando esse tempo específico, né, para a questão do preconceito, mas eu acho que assim, cara, acho que isso do Rob Halford ter acontecido com ele foi o que amarrou um pouco o que eram as publicações da época, assim, era como o Headbanger, que hoje é conservador, ele era pior ainda, assim, né, cara, de forma geral, assim, né, assim, os caras eram mais preconceituosos do preconceituoso. Nossa. Mesmo nos anos 80, as bandas, né, que né, os caras, né, tem esse preconceito, mas as bandas dos anos 80 que eles tanto gostavam, passavam batom, brilhozinho, laque. Os caras, como muito se fala, né, os caras se vestiam iguais às mulheres com quem eles andavam, né? É isso aí. Então, assim, né? É meio incoerente os caras falarem sobre isso. Isso aí, obrigado. É uma total incoerência. E os caras pagando de pegador de mulher, né? Então, assim, ok, né? Não tem. É complicado isso, é complicado, não tem. E assim, outro dia eu vi uma postagem do pessoal de Minas, né, do Black Pantera, de um discurso do Halford, né? O Halford falando, aqui é o metal, porque eu sou enfim, né? Eu sou o cara gay na banda e tudo mais, e ele falando, e aqui é o lugar que você vai ser acolhido. Só que o cara do Black Panther falou, cara, tem muito que acolher ainda. Tem muito que acolher, porque se você pegar em preconceito, tem muito que acolher, cara. Total. Ainda mais os mais antigos. A geração mais nova, cara, eu acho que não tem tanto, viu, Thomas? A galera mais nova, me parece que quebrou essa barreira mesmo, assim, conseguiu dar a volta, assim. Mas a galera mais antiga, cara, puta... Cara, eu fico assim, por mais que seja um pouco decepcionante para mim, em termos de cast, por exemplo, eu fico feliz vendo a animação das pessoas mais jovens vendo um cast, por exemplo, do Notfest. Eu fico feliz, porque, assim, cara, assim, ver que as pessoas são mais plurais, entendeu? Então, assim, eu fui ao show do Turnstile, né? Cara, você tem gente ali com camiseta do Iron Maiden, gente jovem, né? Camiseta do Iron Maiden, com camiseta do Metallica, com a camiseta do Bad Brains, com a camiseta do Nine Inch Nails. E tá todo mundo ali numa boa, entendeu? Aí então, que assim, lance, né? E isso, assim, pouco menos de 8 anos depois que
A gente teve um Maximus Festival aqui em São Paulo, que para mim foi, em termos de festival, foram 2 edições fantásticas. Tentou-se renovar as coisas, infelizmente não deu certo. Cara, onde você tinha headbanger falando na internet feliz porque o cara que era fã de Slayer estava ali para dar bordoada no cara que era fã do Linkin Park que quer tocar depois do Slayer, entendeu? Então, assim, o fã do Linkin Park não tem essa raiva, né? Então, ainda bem. Que bom. Que bom, cara. Que bom, cara. Que bom mesmo. Cara, e aí a gente tem, né, dar uma avançada um pouco aqui, a gente tem a entrada no metal, né, assim, né, na cena, assim, né, ganhando os holofotes, né, pô, mesmo que o Sepultura aí não seja tão no metal como a galera costuma dizer, né, com o Roots, né, ele acabou bebendo um pouco na fonte do primeiro álbum do Korn, né, que pra mim é o melhor álbum do Korn, sem sombra de dúvida, e a obra-prima da banda, né, assim, depois eu confesso que eu tentei acompanhar depois do segundo ou terceiro, Follow the Leader, eu não sei se eu já senti os caras já, aqui eu tô no quentinho, vou manter essa mesma fórmula e vou ficar bem por aqui, assim, né? E aí acabei perdendo o interesse. Cool Chamber, para mim, o primeiro álbum do Cool Chamber é muito bom. Aquele da Kombi? Isso, exatamente. É bom demais. Aquele lá é filme de terror, aquele clipe, né, cara? Tá, eu tinha esse disco aí, eu vendi, não sei porquê, cara. Cold Chamber, ele era uma banda de destaque, inclusive, no cast do Ozfest, né? Do Ozfest, exato. Ozfest, né? Eu sempre fui considerado estranho da turma, porque eu gostava de comprar os discos mais esquisitos que tinham, cara. Entende? Então, era Cold Chamber, essas coisas aí. E aí eu chegava em casa, curtia, chegava os amigos e falavam, o que você tá ouvindo? Tô ouvindo essa banda massa aqui, cara. Os caras começavam a falar, meu Deus, o que você tá ouvindo, né? Falei, me deixa na minha bolha. Me deixa na minha bolha. Mas eu não sei vocês, cara. Para mim, a melhor banda que, assim, é melhor porque o melhor é relativo, né? Cada um tem a sua, né? Então, deixa que fique bem claro isso, né? Para mim, a melhor banda dentro desse movimento que saiu, que extrapolou esse movimento, furou a bolha no sentido musical, é o Deftones. Assim, começou dentro de um movimento, mas musicalmente o Deftones eu acho muito mais rico hoje do que o no metal por si só, assim. Não sei se vocês concordam, tem alguma outra banda que queiram salientar aí desse... Eu acho que o Deftones ele tem uma situação que ele abraçou uma melodia dentro umas experimentações de forma mais precoce na carreira. Isso, o público abraçou isso. Coisa que o Slipknot tentou fazer isso nos últimos 2 discos, eu acho os discos fantásticos, mas o público já não achou tanto. Por quê? Porque já se tinha uma fórmula consolidada ali de 4, 5 discos, né? E eu vejo isso como uma evolução, uma evolução até de pensamento do Corey Taylor em relação eu tenho a minha carreira solo, eu tenho Stone Sour, por que eu não posso trazer elemento disso aqui para isso, elevar elemento disso aqui para isso? E ele faz essa mistura, né? Tem coisas, tem linhas vocais nos últimos discos do Slipknot que poderiam estar nos discos do Stone Sour. Enfim, ele traz hoje, ele toca nos shows solo dele músicas do Stone Sour, ele toca alguma coisa mais calma do Slipknot. E o Deftones ele trouxe essas experimentações de forma mais cedo, né? De forma mais precoce na carreira. Eu acho que isso valorizou a marca, valorizou a consistência deles como banda, né? Eu acho que existe um respeito maior do público. Você não cria mais... Você já vê gente dentro do público do Slipknot falando, mas os últimos 2, 3 discos, mas o que é isso? O que é isso, cara? É um direito que o cara tem de experimentar, né? Você começa a ver o fã true de Slipknot aparecer, né? Boa, cara. Brod. Deftones, eu acho que dentro do metal, Korn, Slipknot e Deftones são indiscutivelmente as 3 bandas aí, os três pilares que se mantiveram, né? Eu acho que um dos grandes diferenciais mesmo do Deftones é porque eles são
Califórnia, né? Sacramento. Então, essa coisa meio de estar nesse lugar, assim, meio... Esse lugar deles, quando a gente olha, assim, meio no deserto, assim, tipo, mais puxado, mais próximo, talvez, do México. Eu não sei se é isso, enfim, não, cara. Acho que acaba... um pouco mais ensolarado. Isso. Acaba trazendo esse tipo de situação para dentro da banda que faz todo o diferencial, né, cara? Chino Moreno é um baita vocalista, cara. Eu gosto do Deftones. Na verdade, eu aprendi a gostar nos últimos tempos, que no começo eu não... Quando surgiu ali o New Metal, assim, eu gostava do Roots e tal, mas eu também achei um pouco, assim, exagerado depois da segunda metade, ele comecei a achar um pouco... cara, começou a me incomodar um pouco, assim, aquelas afinações. Mas aí depois, pra frente, você vai... É aquela história, né? A gente vai ficando velho, a gente vai ouvindo de novo, vai reaprendendo a gostar, né? Não é assim que funciona. Eu sou um fã tardio, por exemplo, de Slipknot e Deftones. Eu sempre gostei do Korn. Eu sempre gostei do Korn, mas é muito mais também pela parte visual, por o Korn ter chegado antes com os videoclipes e tudo mais, né? Freak on a Leash, enfim, todas essas coisas. Mas eu sou um fã mais tardio, eu ainda acho os 2 primeiros discos de Slipknot, por exemplo, muito caóticos, apesar de ter ótimas músicas, né? Mas o que me levou foi, enfim, abrir os olhos para o Stone Sour, aí você começa a pegar, você começa a entender o talento das pessoas, acho que como é normal em qualquer descoberta de banda, né? Qualquer coisa que você esteja interessado em conhecer um pouco mais, né? Eu tive a sorte de cair no Deftones muito cedo, assim, logo que a banda logo no primeiro álbum, juntamente com o Korn também ali, né? Eu me lembro que eu tinha gravado uma fitinha, um brother meu tinha gravado uma fitinha de um lado do Deftones, do outro Korn, assim. Então eu tive muita sorte de pegar essa primeira fase do pula-pula aí, bem no início mesmo ali, 94 por ali, 95. E tem uma banda que eu fiquei muito tardio, que eu particularmente, eu não sei, a galera gosta de botar tudo dentro da mesma gaveta, assim, né? Vamos botar só porque todo mundo coloca, assim. Mas uma banda que eu consegui entender, mas muito anos depois, e na época eu achava, assim, né, cara, é a banda do Fred Dust, né? A Limp Bizkit. Limp Bizkit. Eu fui entender o Limp Bizkit agora, cara, assim, coisa de 3 anos pra cá, assim, sabe? Agora que ele tá parecido com o Papai Noel, gordo e barbudo. Tá parecido comigo, daí eu me identifiquei com o tiozão de... Eu fui conseguir entender esses caras agora, assim, né? E o Deftones, ele tem uma coisa que eu gosto muito, cara, que é o que o Thomas tocou aí, que eu acho que é fundamental, os caras, eles não têm medo de experimentar, né? Assim, eles abraçaram a experimentação desde o primeiro álbum e eles foram, né? Tanto é que, cara, os caras têm coisas de shoegaze dentro do álbum, né? Que hoje a galera chama de metal gaze, né? Assim, que é uma coisa que poucas bandas que a gente pode dizer aí que tem um público grande tem coragem de abraçar, né? Poucas bandas. É muito experimental, assim, né? E os caras vão, meu. E o Tino Moreno, cara, a versatilidade da voz dele é fora do comum, né? Acho que ele vai do melódico, como o Thomas bem trouxe, assim, a linha melódica. Mas ele também, se ele precisa ser brutal, ele vai, né? Total. Ele vai. E os projetos também são muito bons, né? Crosses, que é do caralho, né? Assim, puta álbum, puta projeto paralelo que ele tem, assim, acho que gosto mais dele como artista do que o Corey Taylor, apesar de hoje respeitar bastante o Corey Taylor, porque quando o Corey Taylor e o Slipknot estouraram, já no final dos anos 90, eu já não tinha mais essa raiva adolescente de ouvir metal brutal, assim, né? Eu já tava pra uma outra linha, né, cara, já tava quase no Bob Marley lá. Numa outra vibe, né, cara? Outra vibe. Mas eu acho interessante, cara, assim. E o Limp Bizkit, o que vocês acham? Eu conheço pouco do Limp Bizkit, de verdade. Assim, eu acho o guitarrista do Limp Bizkit um absurdo. Ele é um Walter Borland, o cara toca muito. Eu conheço, assim, muitos highlights, assim. Eu sempre achei muito
muito bagunça demais, né? Muita. Não é nem caos, caótico, é bagunça mesmo. Wes Borland. Eu sempre achei muito bagunça, assim, muito aquela coisa de. Eu assisti o show que teve, foi o Lollapalooza. Foi que eles. Então, assim, eu acho aquela coisa de, mete o DJ tocando ali no meio, faz umas intervenções, eu preciso, cara, toca música, coloca o DJ para participar do processo com você, não para ser o Liminha ali, ficar de braço pro alto, animando o show. Né? Então, assim, eu acho o Limp Bizkit estranho, assim, ainda não me pegou, talvez eu precise dar um pouco mais de atenção para a banda. Eu lembro do primeiro disco deles, não lembro qual que é o nome dele, mas eu lembro de ouvir. Mas eu lembro de ouvir muito na trilha sonora do Missão Impossível, né? Take a Look Around. Essa música tocou demais. Eu tinha uma banda chamada Ponto 50, Calibre Pesado, era o nome da banda. Ponto 50, Calibre Pesado. Era música de abertura. Era essa aí. Tinha que ser a música de abertura para depois, porque a afinação baixa e tudo mais. E depois, mais além, uns anos depois... Eles fizeram uma cover, né, Brody, do The Who, né? The Who, Behind Blue Eyes, né? Então, são as músicas, assim, que mais conheço deles, assim. Agora, para dizer que sim, que eu conheço a fundo a discografia, não. Eu lembro, assim, de assistir não sei se foi o show inteiro, mas uma grande parte do show deles no Woodstock, aquele 99, acho que foi, né? Que foi o show mais caótico, que todo mundo botou fogo, abaixo tudo, acho que foi no show deles, né? Foi. Galera passando calor lá naquele asfalto, lá 50 graus lá, e os caras metendo foda-se, vocês vão tocar, caralho! Né? Tem nos documentários aí, eu lembro disso aí. Mas assim, eu só criei o Thomas, eu acho uma banda que ainda não me pegou, eu acho bem caótico esse do palco, assim, meio... Não consigo identificar algumas coisas. O Wes Borland, inclusive, foi guitarrista, acho que ele tocou no Marilyn Manson uma época, né? 1 ano, 2 ali. Fez parte da banda Marilyn Manson, é um baita cara. Marilyn Manson que teve aí, a gente já falou do John Five, né, cara? John Five que depois tocou no White Zombie, que é outra banda importante pro cenário. Teve uma época que eu não sei como é que tá hoje, mas teve uma época que o Rob Zombie pegou toda a banda do Marilyn Manson pra ele, né? O Big D, que era baixista, tocou com o Marilyn Manson, o John Joey Tempest. O Joey Tempest, acho que também tava lá, é a banda deles, né? Que era o baterista, foi o baterista do White Zombie, depois foi pro White Zombie, depois... Cara, é impressionante. É um troca-troca, né? Importante também pro metal dos anos 90, né? O White Zombie... Total. White Zombie com o Astro Creep 2000, depois Last Exorcist, né? E depois o Hellbilly Deluxe, que é final já dos anos 90. Essa é uma parte que a gente não tocou, né, nesse papo até agora, né, que é a parte dos industrial, né, das bandas industrial. A gente deu uma passadinha ali pelo Geezer Butler, né, mas a gente não falou do Fear Factor, a gente não falou de uma banda que nos Estados Unidos foi puta referência. Aqui chegou a ter um certo nível, mas também eu acho que não chegou a ser que é o Nine Inch Nails, né? O Nine Inch Nails, assim, teve a sua visibilidade, mas não foi o que ele foi nos Estados Unidos. A gente não falou do Ministry, apesar de vir dos anos 80, né? Então, assim, a gente ainda não passou pelo industrial que cara, assim, para quem gosta de som experimental, é um prato cheio, né, cara? Sem dúvida. É um prato cheio. Mesmo o Fear Factor, que sendo mais, digamos, deles, o mais tradicional, né, com riffs, assim, mais marcantes, era experimental pra caralho, né? Demais. O Fear Factor era uma bandaça. Esse último disco do Fear Factor eu não ouvi, mas dizem que saiu um discão, né? Eu não cheguei a ouvir com atenção ele, né? Mas eu acho que o Fear Factor ele entra na mesma linha da galera do AC/DC, né, do Iron Maiden, assim, né, ele começa a se retroalimentar dele mesmo, assim, né, é legal, tal, né, não tô dizendo que é ruim, não é isso, né, não me entenda mal, mas vira uma fórmula, assim, que tu acaba dando uma cansada, eu pelo menos, né, que sou um cara que gosta de estar sempre ouvindo outras coisas do que o tradicional, eu acabo dando uma cansada, assim, né, e foi pra mim o que aconteceu com o Fear Factor, né, infelizmente, né?
Acho que dá para citar o próprio Marilyn Manson aí no meio, né? Também, que também... Dá para citar o próprio Neil Bomb, que a gente não falou. Tem uma outra banda, o Static X, que era uma banda que também... O próprio, cara, se for pegar assim uma época aí do negócio aí, talvez até o Killing Joke dá para colocar em algum momento aí como metal industrial, né? O Pandemonium, aquele é do cara, é isso aí. E assim, sei lá, cara, mais novo, assim, tipo, tem uma banda que eu sempre ouvi e de vez em quando eu compartilho lá no grupo do Minha Vida em Vinil, que ninguém nunca fala, cara, que é a banda Filter. Essa banda também é uma baita banda. E uma banda que a galera paga pau e pra mim, não, cara, não consigo gostar, e é metal industrial, é o Rammstein, cara. Eu juro que eu já tentei, mas não desce pra mim, cara. Não sei, eu tenho alguma coisa com eles, cara. Acho que não rolou. Não rolou o amor. Eu não consigo ouvir tudo. Eu tenho até bastante coisa na minha coleção do Rammstein, mas assim é mais o espetáculo do que qualquer outra coisa, que é um espetáculo absurdo, né? Que é um espetáculo. Já fui em dois shows do Rammstein, assim, é absurdo, mas ainda assim você tem bons discos no meio. O Rosenroth é um disco fantástico, assim, incrível, absurdo, aquele que tem um navio na capa, né? E o último disco deles, o Zeit, é um disco acima também de tudo. Vou dar uma ouvida, não ouvi mais. Eu confesso que eu parei. Tem que ter um pouco de estômago também para assistir os clipes, que são bem pesados. Né? Pesados. É tipo. Dizem que a carreira solo do Lindemann é pior ainda, né? Diz que é. Dizem que é pior. Escatológica, né? Cara, tem uma banda, eu sou o rei das bandas lá do B, né, cara? Assim, do industrial tem uma banda que, cara, não sei, pouca gente conhece, cara, que é o Misery Loves Co., que é uma banda que também pegou essa geração 90 industrial, assim, né, que acho que é um duo, né? Eles lançaram, eu me lembro de um disco, que aí eu conheci na Rock Brigade, né, assim, o disco, e depois eu acho que eles acabaram e voltaram anos depois e eu acabei não ouvindo os outros. Mas esse primeiro álbum é bem legal, assim, cara, esse industrial sujão, assim, né? Como todo bom industrial deve ser, né, cara? Mas, ó, vamos fazer o seguinte, a gente tá quase uma hora de programa, e, obviamente, a ideia é que a gente, daqui a pouco, fazer uma parte 2, trazendo aí o metal europeu para esse game, né? O power metal, né? A gente pode brincar depois aí para fazer um segundo tempo. Mas tem uma banda que a gente não falou, e eu tenho absoluta certeza que vocês piraram quando essa banda lançou o primeiro álbum. Rage Against the Machine. Como é que ele não falou, né? Foi esquecido. Não achei o primeiro aqui, mas estão os dois aqui. Aí, ó. Battle of Los Angeles também. Não, quando eu vi, cara, primeira vez que começou a tocar o Killing the Name, aquele riff, porque assim, cara, temos que lembrar que eram anos 90, era o começo da internet, não era todo mundo que tinha, e a gente tinha que comprar, às vezes, a revista. Cara, você vai lembrar para eu falar, a gente tinha que, às vezes, comprar uma revista que vinha com o instalador do iBest, e a gente tinha que acessar a internet da meia-noite às 6 da manhã para dar um pulso para não gastar telefone. Era essa, e a gente ia por baixar uma música ali, sei lá, 3 dias para baixar uma música. Era 3 dias para baixar a música, às vezes, quando não vinha, metade da manhã. E aí tinha loja de CD, então a pessoa que trabalhava na loja de CD, teoricamente, era a pessoa entendida do negócio, né? Às vezes não entendia porra nenhuma, mas lá no meio tinha umas coisas legais. Você tinha um brother, que era o cara que trabalhava lá, ele falou assim, brother, chegou esse disco aqui, ó. Então, nessa época eu descobri o disco do Images and Words, do Dream Theater, que isso aí vai ficar um assunto para outra papo, enfim. E ele me apresentou na mesma época o Rage Against the Machine. Ele falou assim, vou levar os dois. Cara, quando eu vi me chamou a atenção a capa daquela capa do vietnamita, sei lá, o monge queimando. Cara, quando começou o disco, sabe aquele negócio que fica no repeat, não sai? E até o final e começar de novo. Eu entrei num loop infinito. Que disco incrível, né? Que banda incrível, né? Que demais, cara. Tudo afinações e banda bem coesa, né? E detalhe, né, cara? O cara emulava um DJ, um scratch na guitarra, pô.
Muito foda, o Tom Morello, ele foi talvez um dos últimos guitarristas dentro do rock, do metal, que apareceram com assinatura, né? Isso. É aquele cara que faz um play, você sabe que é o Tom Morello tocando, né? Não importa o que, né? Então, desde os 3 discos maravilhosos do Rage Against the Machine, até eu também acho os 3 discos maravilhosos do Audioslave depois. Audioslave, porra. Assim, né? Que é um trabalho... O Audioslave tem umas coisas mais pop, né? Os últimos discos do Audioslave são mais pop. Mas, cara, ainda que seja rock. Mas, enfim, o Tom Morello não por acaso ele é idolatrado, né? Ele é um cara extremamente bem relacionado, então, né, já fez turnê com Bruce Springsteen, já faz turnê solo hoje, botou um Prophets of Rage uma bandaça também. Uma bandaça. Então, assim, cara, não adianta, assim. Ele é uma espécie diferente de Guitar Hero, mas ele é um Guitar Hero, ponto, né? Não tem o que discutir. Sim, assim, não tem. Rage Against the Machine tem aquele CD/DVD, Blu-ray do México, aquilo ali é espetacular. Espetacular, assim, o público ali ensandecido, assim, não tem o que dizer. E eu acho que pegou as letras também pegaram na veia da massa, assim, né? As pessoas queriam ouvir aquilo, assim, naquele momento, né? Assim, estavam precisando daquele tipo de discurso, assim, né? Naquela época, assim, né? Tinha uma opressão muito forte, É uma questão da crueza, do mesmo jeito que se fala, né, que o punk veio para tirar a parte rebuscada do progressivo e trazer um pouco de crueza para as coisas, é isso. Às vezes você precisa você precisa da coisa mais simples ali na cara para as pessoas aderirem àquilo. E, enfim, o Rage Against the Machine ele abraçou isso. Com tudo, né? Com tudo. Tanto que qualquer possibilidade de um retorno da banda, de uma turnê, de reunião, de qualquer coisa, é sold out, gera comoção. Não é para menos. Não é para menos. Né? Uma banda de obra temporal, de obra para sempre, né? Deixou o nome marcado. Com certeza, com certeza. Não falamos do Sepultura Roots mais a fundo, porque eu acho que assim, né, cara, é um assunto que é muito falado também dentro das redes sociais, assim, a gente vai acabar de uma certa forma chovendo um pouco no molhado, né, assim, né, não sei se vocês querem trazer alguma coisa nesse sentido. O Soulfly também, assim, eu acho que todos aqui acreditamos que o primeiro do Soulfly seria uma continuação do Roots, não sei se vocês têm uma ideia dissonante a isso, mas... Eu acho que sim, eu acho que é indiscutível, que é uma continuação. Eu acho que existia um preconceito razoável dentro do meio por conta das escolhas que o Max fez em quem ele levou para a banda. No caso, vou colocar o Lúcio Maia, que é um guitarrista fabuloso. Eu sou fã dele pra caramba, cara. Puta trabalho, cara. O Lúcio Maia é um guitarrista fabuloso, mas assim, foi uma escolha... E talvez assim, né, a gente vê hoje essas coisas de Cavaleira gravou 2 discos, aí teve Cavaleira Conspiracy e tudo. Não sei se não faltou uma insistência do Max em levar o nome, em tornar a coisa Soulfly mais consistente. Se ali, quando o Igor saiu do Sepultura, tipo assim, tá, então você vem tocar no Soulfly aqui comigo, você é meu irmão. A gente vai movimentar isso, se aquilo ali traria, porque, assim, o primeiro disco do Soulfly ele é incrível e os 2 discos seguintes são muito bons. São muito bons, assim, ainda que já com outras formações, né? Mas, enfim, é muito bom. Bom mesmo. O Soulfly, eu acho que ele tem, claro que guardadas as devidas proporções, ele tem o mesmo problema da síndrome do Nine Inch Nails, assim, eu acho que ele avança bem nos Estados Unidos,
a galera gosta, tem uma receptividade boa. Claro que não foi o Nine Inch Nails, que o Nine Inch Nails, nos anos 90, eles foram um absurdo de grande por lá, mas aqui no Brasil parece que a galera ficou meio receoso, assim, acho que também um pouco do preconceito do pula-pula, né, do som do pula-pula. Botaram muito na conta do Max o Roots, né, assim, do tipo, cara, o cara meio que estragou o Sepultura, porque botou esse pula-pula no meio, assim, né, e ele acabou também indo morar lá, se isolou dos brasileiros de uma certa forma, né, assim, é um cara que é avesso à tecnologia até hoje, tanto é que botou agora há pouco o Instagram no ar, não faz 3 meses aí, que a mulher dele disse, você tem que fazer um Instagram pra ti, né, velho? Então isso também isolou o cara lá para Phoenix, né? Numa área que não tem muito brasileiro também, né? Então, assim, tem exatamente. Coisas assim, acho que vão acumulando, assim, né? Eu tenho comigo que assim, faltou um gerenciamento de carreira ali, né? Ainda que o Sepultura ele estava num patamar muito grande e ele, obviamente, se apequenou com a briga e ele ficou num tamanho de respeito, né? Ali, e se consolidou ali como uma outra banda, com uma outra formação, mas conseguiu se manter em respeito, né? A gente vai para a Europa, a quantidade em festival de metal, de rock na Europa, a quantidade de gente que você vê com camiseta do Sepultura, não é por conta do Arise, é por conta do que a banda fez nos últimos 20 anos também, né? Enquanto ali faltou um gerenciamento. Acontece, né? Acontece, nem toda a banda, que a gente fala assim, a banda deveria ter tido melhor sorte, só que é que nem empresa, né? Às vezes é um gerenciamento melhor aqui de uma coisa, um gerenciamento melhor ali de outra, enfim, se perde, dá tempo do cara correr, fazer uma correção de rota, aí dá tempo, mas a gente fica nessa situação, essa coisa meio amargurada, né? Eu vou regravar disco, aí o cara faz um show lá, This is the Real Sepultura, pô, cara, pra quê? Se fuder. Essas coisas não precisam, né? Eu vou resumir tudo que você falou numa frase. Todo mundo tem a Yoko Ono que merece. Calma, Cara, eu acho que foram isso mesmo. Ela teve uma influência forte em cima do Max, com certeza, né? Assim, não 100%, mas teve uma influência forte. Porque ele também poderia ter dito, não, cara, eu quero fazer meu som lá no Brasil. E eu tô zoando só porque não podia perder piada, entendeu? Mas enfim. Mas o que eu percebo assim nesses últimos meses, assim, que a gente acompanha o Max, é que ele tá parece-me que está um pouco diferente do que ele era uns anos atrás, assim. Então, o cara menos ermitão, tá um cara mais limpo, né, cara? Tá se cuidando melhor, e, tipo assim, participando de shows de outras bandas, ele participou do show do Mr. Bungle e tal. Então, tipo assim, parece que ele tá querendo uma reaproximação de alguma coisa. Eu tenho essa impressão, assim, pode ser que seja um fator favorável para ele também, né? Por que não? Agora que o Sepultura tá acabando, quem sabe ele tá pensando assim, pô, agora é a hora de eu abraçar alguma... Não Sepultura, porque Sepultura não tem como, ele já deixou bem claro que não vai mais correr atrás e... Enfim. Mas eu ainda acho, na minha cabeça, que o último show do Sepultura vai ter os dois, vai ter formação clássica tocando lá. Ainda assim, de repente, preencher um espaço que os caras vão deixar, vão fazer outra coisa, enfim. Né? Pode ser uma, né? Pode ser. Eu acho que assim, o problema do Max também tá muito relacionado também com as drogas, né? O Max ele teve uma época ali bem pesada, né? Tanto é que tinha uma época que ele tava sem os dentes, né, meu? O cara apareceu do nada sem os dentes, né, meu? O cara parecia um mendigo pra caralho, né? Assim, tipo, puta, se largou, né, meu? E a heroína, né, que foi a droga que ele pegou ali, é uma droga que a gente sabe que acontece, né, meu? Tem quantos artistas aí a gente não perdeu por causa disso aí, né? É o último estágio de muita gente que foi embora, né, cara? Ainda bem que ele saiu dessa, né? Ainda bem. Fechamos então, galera. 1h10 de papo. Thomas, já marca na tua agenda para a gente fazer um segundo papo sobre essa outra vertente aí do metal, né? Que a gente acabou não 1 hora é muito pouco para a gente falar sobre tudo. Mas anota na tua agenda e vamos fazer um segundo papo para a gente falar aí do... Muita coisa sobrou nos anos 90 para ser falada, ainda muito disco bom. Muita coisa se entra no metal, não entra no metal, e enfim.
é classificável como metal ou não. Tem muita coisa, cara. Esquecemos dos europeus também, né? Falamos pouco aqui do europeu, né? Tem muita coisa legal ali, né? Mesmo que seja um pouco mais tradicional em certos momentos, mas tem coisas bem interessantes aí do metal europeu que a gente acabou deixando para trás aí, né? Tem coisas, por exemplo, né, que fica a pergunta, né? Por exemplo, a gente falou do grunge, seriam, por exemplo, Soundgarden e Alice in Chains bandas de metal também? Pois é. Cara, para mim porque para mim então, no limiar, né? Do que um estilo musical, né? Mas enfim, sim, né? Cara, ele tá muito mais ligado às raízes do metal do que o Nirvana, que tá bem ligado ao punk, né? Assim, né? Então tem essa. Aliás, conheço muito metaleiro que fala, não, Soundgarden e Alice in Chains eu ouço, não é grunge, é metal. Ela fala, Conhecemos também, né, Brody? Todo mundo tem um metaleiro na sua roda de amigos que fala que Alice in Chains e Soundgarden são metal, então não é o grunge que matou o metal, não faz parte do grunge que matou o metal. Né? Tá bom. Vamos deixar para lá essas histórias, vamos acabar se incomodando ainda. Pessoal, beleza, esse aí foi mais um Redação Desconecta, edição número 21, hoje contando com a presença aí do grande amigo e colaborador Thomas Gouveia, aí vem enriquecer este papo de hoje. Falamos sobre as bandas de metal dos anos 90. Vamos ter que ter uma segunda parte, é óbvio, né? Não tem como conseguir em uma hora cobrir tudo, mas eu acredito que as bandas que mais... que a gente mais gosta, né? Que são as melhores. Que as bandas que a gente mais gosta, a gente conseguiu cobrir. As que marcaram nossas vidas, né? Boa. Isso, né? As bandas que marcaram nossas vidas, a gente conseguiu cobrir aqui. Antes da gente finalizar aqui, né, cara, lembrando aí, vocês podem colaborar aqui com o Desconecta, participando aí do Apoia-se, né, nossa assinatura mensal aí, tem 3 tipos de planos, dá uma olhada por lá, ver o que mais adapta à sua realidade, né, também se não tiver como apoiar, não tem problema, você pode, por exemplo, comprar alguns produtos da Amazon com o nosso link de afiliados, que fica aqui embaixo na descrição. Brody, teu recadinho do coração final aí, e passa a bola depois pro Thomas. Agradecer por mais uma noite de... Cara, as segundas-feiras são sensacionais por aqui, cara. Porque a gente aprende bastante, né? Acaba redescobrindo coisas que a gente, sei lá, acaba deixando de lado, enfim. E é sempre legal estar aqui, cara. Então, reforçar o convite do Marcelo, acesse o desconecta.com.br/apoia-se. Você pode acessar só o desconecta.com.br e acompanhar o nosso site diariamente lá com muita matéria, muita review, muita história legal sobre o mundo da música no geral, né? Não é só um estilo, enfim. E acompanhar nossos canais, né? O Desconecta e o Minha Vida em Vinil. E faz isso aí, cara. Segue a gente aí que a gente tá bem feliz. Estamos um passinho de cada vez, estamos chegando lá. Valeu! Thomas, pessoal, obrigado mais uma vez. Agradecer a oportunidade, assim como agradecer a oportunidade de eventualmente poder escrever lá no Desconecta. Gosto muito de fazer, gostaria de fazer com mais regularidade, mas enfim, às vezes vem os tempos aqui entre trocas de fralda e correr atrás da pequena aqui, e a gente senta para ouvir um disco, legal, vamos escrever uma resenha bacana, mas, pô, como eu falei, isso aqui é o bate-papo do balcão da loja de disco, que está cada vez mais difícil com essas compras virtuais, mas, enfim, é bom saber que a gente encontra espaço para poder ter essa conversa. Obrigado mesmo, vocês dois aí, pelo espaço. Valeu, Thomas. Tamo junto. E lembrando, então, que o Redação Desconecta vai amanhã no Spotify e demais streamings de áudio aí às 8 horas da manhã e na noite aqui no canal Desconecta. Não deixe de se inscrever no nosso canal Redação Desconecta, que a partir do meio de agosto, por aí, a gente vai começar a publicar somente lá as publicações do Redação Desconecta que acontecem aqui. Fala, Brody.
Amanhã, mais conhecido como hoje, né? Ah, é verdade. Hoje, terça-feira, então. Todas as terças, 8 horas da manhã e 8 horas da noite aí, no seu streaming de áudio ou de vídeo favorito. Gente, obrigado. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.